E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Eduardo Campos e esse é o canal Etc Física. Bora pra vinheta! E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a física do autorama analógico. Esse brinquedo é um brinquedo aí que ficou muito famoso nos anos 80 e no finalzinho dos anos 70. Talvez com os campeonatos mundiais aí do Emerson Fittipaldi. Então o pessoal começou a curtir um pouco mais aí de corrida, Fórmula 1, automobilismo. E aí esse brinquedo ficou bastante famoso. Talvez você seja muito novo e nunca tenha brincado com um autorama analógico, talvez nem com o digital. Mas eu quero mostrar um princípio físico que tem por trás aí do funcionamento desse brinquedo. Então, como é que esse brinquedo funciona? Eu tenho aqui um autorama, tá? um esquema aqui, né? Um diagrama que mostra o esquema elétrico aqui de um autorama. E aí eu tenho aqui, primeiro a fonte de energia, né? Que é realmente uma corrente alternada que vem lá da tomadinha, né, da casa, da caixa de força da casa, e ele alimenta um transformador com essa corrente alternada, e o transformador vai fazer com que a corrente deixe de ser alternada e se torne uma corrente contínua, para a gente montar um circuitinho, e o transformador também vai fazer uma diminuição de tensão. Então a tensão vai vir aqui 127, 120, né, dependendo aí das oscilações, tá? E aqui ela vai ser transformada para uma tensão de 12, talvez alguns brinquedos 24, mas acho que a maioria 12 volts. Uma vez transformado, eu posso pensar nesse cara aqui analogamente a um gerador de energia como um polo mais e menos, tá? Para a gente poder pensar num circuito fechado. Então eu tenho aqui esse fio cinza que vem aqui, ele bifurca aqui, né, uma ligação em paralelo aí, a gente vai ver. E um dos lados vem aqui para um dos aceleradores. Então essa peça aqui é um acelerador, tá? Ele é que acelera o carrinho na pista. Ele tem uma conexão aqui metálica e esse fio chega numa das extremidades. Na outra extremidade eu tenho acoplado aqui um resistor, que é um fiozinho aqui todo enroladinho aqui. No final desse resistor eu tenho mais uma conexão, da onde sai esse fio azul, e esse fio azul finalmente se conecta a um dos lados da track aqui, da pista, né, da canaleta onde o carrinho corre, tá? Então tem um contato metálico aqui, um contato elétrico aqui. Do outro polo, né, analogamente aí do outro polo, eu tenho um fio amarelinho saindo. Ele vai também se bifurcar, vai também fazer uma ligação em paralela e ele vai fechar o contato, o circuito aqui na canaleta, no outro polo aqui, tá? Então você vê o verde saindo daqui, igualzinho esse, e o amarelo chegando aqui e se ligando. Bom, se você olhar bem aqui para a parte de baixo do carro, então esse aqui é um carro visto por baixo, você vai ver que ele tem essa peça aqui que é chamada de picape, tá? Electrical contacts, né? A picape, onde ficam esses contatinhos elétricos aqui, é uma espécie de malhazinha aqui de cobre, que ela transfere aqui o contato, transfere a energia que está chegando aqui nas tracks para o motor, tá? E vai fazer o motor girar para o carrinho poder correr. Agora, o princípio físico que eu quero estudar com vocês nessa noite é o princípio físico que vai determinar a aceleração do carro. Então vamos ver isso aqui. Bom, vamos dar uma lembrada primeiro no que nós chamamos aqui em eletrodinâmica de primeira e segunda lei de Ohm, tá? Eu quero lembrá-lo e alertá-lo que na verdade a lei de Ohm é uma única lei. E no ensino médio a gente fez essa espécie de separação aí para poder estudar as duas de forma independente, tá? Então eu tenho aqui o URI, lembra do URI ou então do RUI, né? O que é o U? Então eu sei que a tensão, a DDP, né, em volts, ela é o produto entre a resistência e a corrente. Outra grandeza também é a resistência. Se eu passar aqui a corrente, isolar a corrente aqui, dividindo a tensão, eu sei então que resistência é a razão entre a DDP, né, a tensão, e a corrente elétrica. E finalmente, pessoal,
Se eu isolar o R, passar o R dividindo, eu sei que corrente também é a tensão, a razão entre tensão e resistência. Então está aqui resistência em ohms, em homenagem ao cientista, tá? E corrente elétrica em amperes, então volts, ohms e amperes, todos cientistas aí que trabalharam nas descobertas aí da eletricidade. Aí vamos lembrar a segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, ó, imagina que um fio, tá? Imagina que isso aqui seja um fio condutor que foi ampliado, imagina que eu pego um fio e amplie ele, tá? Eu vou ter aqui um corte, uma seção, né, que a gente chama de seção transversal, e esse corte, imagina que ele tem uma área, tá? Está aqui representada por esse Azinho aqui. Este fio vai ter um comprimento, e este fio também vai ter uma constante aqui, que a gente chama de constante elétrica aqui, né? Representada pela letra Rho. É a permissividade elétrica, que é a resistividade elétrica desse material com que é feito esse fio. Ou seja, cada material vai resistir a passagens dos elétrons com um determinado valor. E quem determina esse valor, essa capacidade de resistir mais ou menos a passagem da corrente, é exatamente o Rho, tá? Então eu tenho um determinado Rho para cada metal, para cada material. Então o cobre tem um, o alumínio tem outro, o aço tem outro, o tungstênio tem outro e assim por diante, certo? Então vamos lá. Se você pegar, tá vendo esse fiozinho aqui, ó, você está vendo que tem uma espécie de uma molinha aqui, ó. Então imagina que esse fio aqui, eu cortei isso daqui, peguei esse fio e estiquei ele aqui, tá? Isso aqui é um pedacinho dele. Então o que acontece? Esse aqui é o contato, lembra lá do contato, ó? Então esse contato aqui, tá? Forma setinha aqui, é esse contato aqui. Quando o jogador acelera, o que acontece? Esse cara aqui encosta no contato. Encosta no reostato, aí, na resistência. Encostou na resistência, ele já fecha o circuito. O carrinho começa a andar. Se ele vai apertando cada vez mais o gatilho, esse cara vai chegando mais aqui para o final do reostato e o carrinho vai andando mais rápido. Agora, o que é que está por trás disso? Vamos entender? Então, vamos lá. Pessoal, eu posso mudar a área desse fiozinho aqui? Tem como eu chegar aqui e mudar a área do fio enquanto eu acelero aqui? Não, né? Só se eu trocar essa mola. Eu consigo, por exemplo, mudar o Rho desse material? Não, essa mola é toda feita de um material só, então eu não tenho como mudar o Rho. Mas será que eu consigo mudar o comprimento? Vamos pensar bem. Todas as vezes que eu acelero aqui, ó, eu estou o quê? Encostando o contato aqui do acelerador cada vez mais próximo do fim. Ou seja, o que fica para trás aqui praticamente fica nulo. Então, o que eu estou mexendo? O que eu estou variando aí quando eu acelero, quando eu aciono o acelerador? Eu estou diminuindo o L, tá? Eu estou diminuindo o comprimento desse fio, porque eu estou usando cada vez menos resistência. Então, o comprimento usado aí está cada vez menor. Agora, vamos pensar o seguinte, eu não tenho uma relação aqui direta, uma proporção direta aqui, ó. Ou seja, quanto mais L, mais R. Agora também, quanto menos L, menos R. Então, à medida que eu vou acelerando, vou diminuindo aqui o comprimento do reostato, eu estou diminuindo a resistência, porque a proporção é direta, tá? É diretamente proporcional. Agora, voltando para a primeira lei de Ohm, vamos usar esse cara aqui, ó. Vamos usar essa equação aqui. Vou até colocar um ponteiro aqui para destacar, tá? Vamos pensar nesse cara aqui. Pessoal, a relação aqui, ó, entre a resistência e a corrente é o quê? É uma proporção direta ou inversa? Inversa. Ou seja, quanto mais resistência, menos corrente. Aqui, quanto menos comprimento, eu faço o quê? Diminuo a resistência. Se eu diminuir a resistência, olha quem que vai aumentar, ó, a corrente. Então, quanto menos resistência, mais corrente. Quanto mais corrente, o que acontece com o carrinho? Corre mais, tá? É isso. Então, aqui, ó, tô te dando um exemplo bem simples e bem claro
da aplicação da primeira lei de Ohm e da segunda lei de Ohm para fazer um brinquedo funcionar, tá? O brinquedo praticamente funciona usando esses dois conceitos. E para finalizar, gente, então tem aqui a montagem, fiz aqui um diagramazinho aqui, né, um circuitinho. Então aqui está o Power Pack aqui, tá? Imagina que ele é um polo positivo e negativo, né? Porque ele se transformou, a corrente alternada se transformou numa corrente contínua. Essa é a ideia. Então aqui ó, eu tenho o fio cinza. Lembra aqui que ele se liga em paralelo, ó? Bifurca, chega aqui no contato do acelerador. Aqui eu tenho o reostato do acelerador. Então todo esse cara aqui, ó, são os aceleradores. Ó, tá vendo o fio verde saindo de um dos aceleradores? Aqui, ó. É esse fio verde aqui, ó, tá? Então a corrente está vindo aqui. Até chegar a um dos contatos aqui, ou então um dos polos do motor, do receptor aqui elétrico. A mesma coisa, ó, o fio azul tá saindo ali do outro acelerador e chega aqui, tá? Num dos lados da pista aí, né? Que consequentemente também vai chegar no motor do outro carro. E ó, eu tenho o fio amarelo, tá aqui ó, o fio amarelo saindo aqui, ó, tá? E ele vai, segue aqui, chega aqui ó, ele bifurca, igual acontece aqui, olha só. E vai para o outro polo aqui da pista, tá? Fechando o circuito. Então eu só montei isso aqui para você enxergar esse circuitinho aqui. Deixa eu voltar aqui para o ponteiro. Você enxergar todo esse circuito, todo esse diagrama aqui de funcionamento. Opa, peraí. Como um circuitinho elétrico que a gente costuma usar aí nos exercícios, certo? Bom, então esse aí foi o vídeo de hoje, falando sobre lei de Ohm e uma aplicação prática, né, de um funcionamento de um brinquedo aí, beleza? Então tá aí meus contatos, se você precisar de aulas particulares de física, entre em contato com a gente, também tem uma galera conhecida minha aí que também pode te dar aulas de outras disciplinas, beleza? Abraço, até o próximo vídeo.